Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Akita. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Opa, obrigado, cara. Tô aqui no final do dia para gravar, fazer um bate-papo. Obrigado pelo convite. E até deixar avisado que eu ia falar agora que a gente está com uma obra aqui em cima, então se por acaso vocês ouvirem furadeira, é o vizinho de cima que tá, mas já vai acabar, já vai acabar. Boa, isso é vida real, né, cara? Vida real, Exatamente, isso aqui é a é isso aí vida que sem acontece. cortes. Muito bom, muito bom. Cara, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, trocar uma ideia aqui comigo no Fecha Tag. E pra quem não te conhece, cara, por favor, se apresenta aí. Beleza, vamos lá. Eu acho que a maioria do pessoal que já me conhece, provavelmente por causa do meu canal, que é o Aquitando, que já tá. Que agora em agosto, não lembro se é no meio de agosto, vai completar exatamente 3 anos. Então já Muito bom. terceiro ano completo, mais de 100 episódios gravados, foi complicado. Aí eu tô bem no meio período que eu tô decidindo o que eu vou gravar nos próximos episódios. Mas além disso, para quem já é um pouco mais das antigas, vai lembrar dos eventos que eu fazia, né? Por causa da RubyConf, a DConf. Aí eu parei de fazer evento ano retrasado, porque ano passado, obviamente, não deu para fazer evento nenhum, né? Então a gente ainda não Aham. sabe o que vai fazer daqui para frente em relação a eventos presenciais, mas como eu estou no canal online, tenho programas como o seu, fazendo live, fazendo podcast, etc., meio que está suprindo bastante, acho que esse meio do caminho. E aí, além disso, eu tenho a empresa própria, que é a CodeMiner 42, que também agora em setembro, que a gente escolheu por acaso dia 11 de setembro, é o aniversário de 10 anos da Code. Então, eu estou completando Que 3 anos legal. do canal em agosto, 10 anos da empresa em setembro. É aqueles sinais de que a gente está ficando velho, né? Muito bom, muito bom. E, cara, é legal isso porque antes da gente começar a gravar, eu tava me perguntando, eu falei assim, cara, o que o Akita será que tá fazendo agora? Porque eu conversei com você há um tempo atrás e, pô, você tem a empresa, aí você agora tem um canal, eu já vi você falando muito sobre investimento, aí eu não lembrava se você tinha alguma iniciativa com investimento, eu acho que você deve ter feito algum projeto, algum side project, Sim. assim, ou não sei se você abriu uma empresa sobre isso, você abriu empresa sobre investimento? Foi. Na verdade, foi em 2017. Eu cheguei a abrir foi meio que um pet project, vamos dizer assim, que foi uma exchange de Bitcoin, né? Então eu Tá. estava lidando com Bitcoin até. Foi de 2018, na verdade, até começo de 2020. Aí, quando chegou a pandemia, como ele era um projeto pet project, a gente preferiu não focar nele, focar na empresa CodeMiner mesmo. A gente não sabia em março do ano passado o que ia acontecer, então eu resolvi ser conservador e falar: agora não é o momento de ficar arriscando projetos. Então a gente segurou o máximo que deu para ver para onde que as coisas iam. Mas no dia a dia, já antes de abrir essa empresa, eu já brincava de investimento, também com Bitcoin bem antes disso. E aí eu comecei a falar um pouco sobre isso por causa dessa empresa que foi a Omnitrade, mas também no meu canal Vini Mexe eu solto algumas opiniões a respeito do mercado, porque meio que tem a ver o mercado de TI no geral, principalmente no mundo de startups, a gente fala muito em investimento, venture capital, IPOs, e Sim. a molecada meio que não entende muito bem ainda o que são todos esses termos, né? O cara fala, vem trabalhar nessa startup, ganhar opções, não sei o quê, e o povo não entende muito bem o que é. Então, meio que em alguns desses episódios que eu fiz no meu canal mesmo no YouTube, eu vou introduzindo um pouco desses conceitos, o que é lidar com opções, o que é o investimento, o que significa um IPO, o que é um momento de mercado, por que as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo. Tipo, agora a gente está vendo um monte, todo dia alguém adquire alguém ou ganha bolada de investimento, o que está acontecendo. Então, inclusive, foi o É. tema de uns 2 vídeos atrás que eu falei sobre isso. Esse ano é o ano das fintechs, talvez, né, cara? O tanto de Todo fintech que mundo. recebeu investimento. Fintech, na verdade, como por causa da pandemia, né, aí todo mundo ficou em casa. Então, naturalmente, o mercado tradicional, vamos dizer assim, de tijolo e pedra ficou
travado, porque ninguém podia sair de casa, mas, por outro lado, os serviços online aumentaram pra caramba. Então, e-commerce estourou, Mercado É. Livre, Magazine Luiza. Aí todo mundo que fazia faculdade, fazia curso, teve que ficar em casa. Então, EADs e EdTechs em geral deram uma explodida também. Aí, para tudo isso, você precisa gastar com cartão de crédito, etc. Então, bancos online e fintechs, tudo isso aí foi acelerando. Então, a pandemia meio que quebrou um monte de tipos de empresa, mas, por outro lado, deu um boom gigante dentro do setor de tech em geral, né? Boa. E esse seu lance com a criptomoeda, cara, foi você que fez uns vídeos, não sei se foi no seu canal que você foi pra Coreia, eu acho, na Coreia do Foi, Sul, e aí foi de mesmo. lá você, pô, visitou vários lugares e da onde que surgiu essa parada de você ver criptomoeda? Foi desde lá do começo, assim, também, Ah, que uma foi. galera falava de Foi e não Bitcoin? foi. Foi e não foi. Eu peguei o hype de 2017. Mas Tá. o que que acontece? Desde que eu gosto de criptografia já faz tempo, né? Então eu lembro a primeira vez que eu peguei a primeira versão do BitTorrent, por exemplo, a Aham. entender essa ideia de como se usa criptografia para fazer coisas como compartilhamento de dados. E isso a gente está falando da época em que o top de linha era o Kazaa, era o Napster, que você vai LimeWire, Uhum. Emule, tinha um monte de clients, só que era o conceito meio que era quase como se fosse um cliente glorificado de FTP, né? Você conectava em máquinas que tinha arquivo no diretório que era compartilhar, você baixava. E com criptografia você pode fazer um monte de coisa, inclusive que nem o Tor, que você anonimiza o acesso, você distribui Uhum. os blocos de cada coisa. E aí, meio que naturalmente, quando você já brincava com esse tipo de coisa, já entendia esse conceito. E aí aparece, isso foi 2000 e a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2011, 2011 ou 12, alguma coisa assim. Mas aí ele valia centavos, parecia uma brincadeira, né? É. E para a gente era meio natural, porque a gente já via pagamento online, esse tipo de coisa, há muito tempo. O PayPal já existe desde os anos 2000, então ter essa ideia de uma moeda virtual nunca foi uma coisa muito estranha. Se você parar para pensar, qualquer pontos de milhagem, créditos de pontos de Warcraft, pontos de LoL, pontos de PlayStation, tudo isso é uma moeda virtual. São Uhum. moedas virtuais. Então, todos os loot box que o povo compra, é tudo moeda virtual no final das contas. Com a diferença que são moedas que só funcionam naquele mercadinho dele. Moeda do LoL só funciona no LoL, você não vai usar em outro jogo. Então, uma das coisas de conceito que na minha cabeça veio assim, falar, pô, isso Bitcoin seria uma moeda que seria universal para tudo. E se eu pudesse usar a mesma moeda virtual de milhagem para comprar uma espada num RPG, entendeu? Coisa do tipo. Uhum. Você poderia trafegar essas coisas. Hoje em dia as moedas são travadas, eles controlam essas moedas. Você não pode usar ponto de milhagem para qualquer coisa. Tem um monte de Sim, regra sim. que precisa. E Então, você se considera entusiasta, cara, disso? Ou, não, eu ou sou investidor mesmo hoje. você é Então, investidor mesmo? eu sou investidor pesado, na verdade. Então, desde 2011, eu comecei a minerar. E eu fui um daqueles que achou interessante para aprender. Aí eu comecei a minerar, mas eu nunca guardei o backup da minha carteira original. Então, eu nem E sei se eu tinha muito Bitcoin ou pouco Bitcoin putz. em E você 2000. chegou a minerar, tipo, quando você falou que minerou, você minerou, tipo, num computador só, tal, ou você chegou porque eu lembro que teve uma época, né, parece que faz muito tempo, não faz, mas que começou a aparecer uns vídeos no YouTube, uma galera que, pô, pegava um quartinho de fundo, assim, Ah, não, colocava mas você várias tem que. placas de vídeo, Não, várias então, paradas. isso é a partir de 2014, assim, que você precisa de uma coisa mais parruda. Mas antes disso, qualquer máquina conseguia minerar Bitcoin. Não tinha ninguém minerando. Aham. Não tinha data center chinês, não tinha nada disso. Você baixava e minerava na sua máquina normal, no seu notebook, e dava para minerar ainda, né? Sim. Naquela época dava. A gente está falando de mais de 10 anos atrás, né? Então dava para fazer isso. Eu acho que foi só umas frações de Bitcoin, eu não cheguei a minerar acho que Bitcoin inteiro. Mas mesmo se tivesse meio Bitcoin é dinheiro hoje, né? Sim, Mas teve gente que bastante. minerou unidades inteiras naquela época, e dava.
É que a ideia toda do Bitcoin é que ele tem uma dificuldade de crescimento progressivo. Ele já tá, ele é feito dessa forma. A dificuldade aumenta, tá no próprio código disso. Uhum. Tanto pela quantidade de gente minerando, porque é uma competição para ver que quem minera primeiro é que ganha. Então todo mundo está minerando ao mesmo tempo para achar, para assinar o mesmo bloco. Então quem minera primeiro é que ganha, por isso que você quer ser mais rápido. Mas além disso, o tempo para minerar esse bloco depende de uma dificuldade que está codificada. Então, a cada, acho que 4 anos, mais ou menos, ele quase duplica a dificuldade de mineração. Então, o tempo aumenta. É isso que acaba acontecendo. E aí, por isso que o povo vai investindo em máquina nova o tempo todo, né? Chegou um momento que meio que se você minerar na sua máquina local, meio que não pagava nem a conta de luz, né? Uhum. Do que você tava Não, fazendo então. ali. Naquela época não pagava mesmo, porque se você tentasse vender um Bitcoin naquela época era centavos. Tanto que tem a piada do Pizza Day lá que o cara comprou uma pizza por um Bitcoin, né? E Verdade. porque e o povo achava que já valia pra caramba daquela, mesmo assim. Então, se você considerar em comparar que uma pizza custa, sei lá, $5 e ele pagou com um Bitcoin uma pizza, porra, já tá chegando, né? E você chegou a investir nessas Bit Farms, assim? Você montou alguma Bit Farm? Não, Chegou a não, fazer alguma não. coisa assim? Eu montei uma corretora mesmo, que era para você poder depositar real e poder negociar para comprar Bitcoin e outras moedas. E eu mesmo participo de outras corretoras também, então desde o começo de 2017 eu venho comprando, mais comprando e acumulando. Então já faz tempo que eu tô, já faz algum tempo que eu tô investindo mesmo para segurar para longo prazo, né? Eu Entendi, realmente acredito entendi. que ainda vai quebrar mais limites aí. Tá longe do limite final ainda. E fora o Bitcoin, que é talvez a principal ou a mais comentada, você também navega naquelas outras altcoins? Ah, no máximo Ethereum, eu tenho bastante Ethereum, é a única diferente do Bitcoin que eu ainda acredito que tem um potencial de longo prazo, mas as outras eles têm muita característica de você querer, se você gosta da ideia de ficar o dia inteiro num gráfico olhando, fazendo day trading mesmo, então Aham, compra um, vende outro, vai fazendo, tentando ganhar no spread, que é na diferença de preço de compra e venda de cada um deles, você consegue ir acumulando pouco a pouco mais rápido do que só a valorização da moeda, né? Que é mais entendi. ou menos o que você faria também no mercado normal de uma Ibovespa, qualquer coisa do tipo. O povo que fica Aham. realmente ali botando volume para tentar no gap de 0,5% você conseguir fazer um bom negócio. Então comprar um Dogecoin não vai rolar não, então. Não vai, né? Dogecoin, a gente sempre sabia que era piada, ele é uma piada, mas o hype que gerou em cima, e é puro hype. Sim, Então sim. ele não tem nenhum princípio que sustente ele. É mais porque o pessoal fala, ele fica famoso só porque todo mundo falou, entendeu? Mas não quer dizer que ele por si só tem nenhum valor. Ele E tem essa valor enquanto as pessoas falam, né? Que nem sim. celebridade. Celebridade só tem valor enquanto todo mundo fala. A hora que todo mundo para de falar, por alguma razão que acontece várias vezes, é esquecido, acabou o valor. Aham, pode crer. E essa sua pô, esse seu entusiasmo por esse mercado de criptomoeda ou até o mercado financeiro, você acha que quando que isso começou a acontecer, cara? Isso foi uma coisa que você sempre teve desde criança, desde mais novo, assim? Ou Foi. talvez pelas posições que você conseguiu, pô, teve que abrir uma empresa e você falou que tem toda essa parada, né, de a empresa abre IPO, tá no mercado financeiro, tem aquisição, tem investimento e tal. Foi a partir desse ponto, assim, que você começou a mexer com o mercado financeiro também? Ou é uma coisa que vinha de antes, cara? Então, eu me considero um amador ainda. Eu nunca estudei da mesma forma como eu estudei programação, por exemplo. Então, eu não me considero um investidor profissional. Eu Tá. Hoje em dia, depois de ter empresa, tudo mais, você tem um capital que você precisa investir de alguma forma. Então, e eu nunca fui muito tradicionalista, tipo, vou comprar um monte de imóveis e ganhar dinheiro com aluguel, qualquer coisa do tipo. É aquela coisa que o povo falava mais, sei lá, décadas atrás. Aham. E, e o que acontece também depende dos momentos da história. Por exemplo, se você deixa numa renda fixa da vida, ele rende muito pouco, porque os juros são muito baixos.
Então, os juros em geral sendo baixo, você não, se você deixar o dinheiro parado, ele está desvalorizando, porque o juro é mais baixo que a inflação, entendeu? Aham. Que é o mesmo problema de se você deixar numa poupança, que o dinheiro vai simplesmente desvalorizando. Então, o dinheiro que você ralou para ganhar vai simplesmente corroendo com o tempo. Então, precisa ter algum mecanismo para que isso não aconteça. E o único mecanismo que existe, na verdade, tem dois, na verdade. Um é o mercado financeiro, o outro é você investir na própria empresa, porque você acredita que o retorno que a empresa vai dar vai ser maior do que se você deixasse o dinheiro parado no banco. Porque se a empresa não dá um retorno maior do que um investimento, um CDI da vida, não vale a pena abrir empresa, entendeu? Sim. São coisas que o pessoal não pensa. E eu acho que no meu caso, que se eu for pensar em por que eu comecei a pensar nisso, foi quando eu comecei a trabalhar lá pelos 20 e poucos anos, que aí tinha carteira assinada e tal, e aí aí você tem que o primeiro choque que você tem é que você tem que fazer imposto de renda, por exemplo. Aham. O primeiro imposto de renda é uma desgraça. Hoje em dia está mais fácil, né? Você consegue fazer no simplificado ali e vai. Mas antigamente ainda não estava tão fácil assim. Meu pai era da época que tinha que datilografar os formulários, aquela coisa toda. Então, Caraca. o que era ruim é que você aí com carteira assinada, você também não tem muita noção ainda. Tipo, te oferece um salário, faz de conta, de R$ 5.000, mas você não vai ganhar R$ 5.000, você vai ganhar, sei lá, 3, porque mil e tanto é retido na fonte, FGTS, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando você vai lidando com imposto e tudo mais, a maioria das pessoas só aceita que tem, esquece e fica por isso. Sendo que uma coisa, meu pai ficava puto comigo, porque ele perguntava: Ah, você sabe quanto você paga de imposto? Eu não tinha a mínima ideia, sabe aquela coisa, mínima ideia? Eu falava, Aham. alguma coisa entre 500 e 1.000, sei lá, uma coisa assim. Ele ficava puto, falava, você paga um negócio que você não sabe para que é e quanto é, sabe? A noção de tipo, você ganha um dinheiro, estão tirando de você, você não sabe para que é, você não sabe nem quanto que é. Aí, Legal essa percepção do seu pai. então, aí isso caiu assim pra mim, parei pra pensar, falei, é verdade, eu realmente não tinha essa noção. E isso veio me ajudar muito tempo depois, quando eu virei PJ, que eu fui virar consultor. Aí consultor, a gente trabalhava em consultorias, body shop mesmo, que o povo, você tinha que emitir uma nota fiscal, e aí você normalmente contrata um contador, e fala, Uhum. deixa na mão do contador. O contador se vira, ele faz as contas lá e no final só fala, paga esse DARF aqui, tá tudo certo. Mas nisso eu já tinha ouvido muita história de gente que se deu muito mal. Eu já contei essa história várias vezes em alguns lugares, mas até hoje que ainda acontece, que o cara confia no contador e ele só paga pro contador e deixa o contador pagar o imposto, sabe? Aham. Só que aí você tem que confiar que o cara tá pagando o seu imposto, porque ele pode estar só embolsando o seu dinheiro, falando que tá pagando e não tá. E isso aconteceu com vários conhecidos meus, vários. Não foi Nossa, um, cara. não foi dois. Que o cara chega 1, 2 anos depois e descobre que tá devendo o equivalente a 2 anos de imposto para a Receita Federal. E o cara some. Nossa. Imagina você acha que tá pagando, né? Então, isso acontece quando a gente não dá valor nesse dinheiro que está trafegando. Não é só, caiu na minha conta, tá tudo certo. O que Uhum. aconteceu nesse meio do caminho? Você pagou esse imposto? Se você não pagar, você tem multa? Você pode. O que dá para. Como é que a gente pode trabalhar isso melhor? E aí, mesmo quando você não tem muito dinheiro, você tem que estar esperto com isso, que, por exemplo, isso foi 2007, eu comecei a trabalhar como freelancer. Não tinha muito freelancer no Brasil para trabalhar para os Aham. Estados Unidos aí naquela época. Sim. Então, basicamente, ninguém falava sobre isso. E E era com Ruby? foi justamente por causa de Ruby. Foi quando eu É. migrei de Java para Ruby, aí não tinha ninguém fazendo Ruby no Brasil, aí eu consegui achar uma oportunidade numa consultoria gringa que estava procurando gente também. Aí eles resolveram arriscar e foi o primeiro estrangeiro do Brasil que eles contratam também. Hoje em dia tem milhares, né? Mas naquela época não tinha ninguém. Tinha meia dúzia de gente que fazia isso. E quando você trabalha para uma empresa gringa, você está fazendo exportação de software, é uma outra categoria de imposto. Então, quando você faz exportação, você tem isenção de alguns impostos.
Aham. comparado com a trabalhar com uma consultoria no Brasil. Se você não sabe disso, e normalmente um contador que normalmente naquela época não lidava com exportação de software, ele não tinha a mínima ideia do que isso significava. Mais ainda porque era uma medida provisória nova, era uma MP que tinha acabado de ser aprovada de incentivo à tecnologia e tudo mais. Então eu tive que brigar com o meu contador, porque eu li algum lugar que tinha isso, e o contador bateu o pé, falou: não tem, não tem, não tem. E eu falei, então vai se fuder, porque eu tive que pesquisar. Eu fui na lei, fui na legislação, eu peguei na Receita Federal, falei, tá escrito aqui. Aí o cara, sabe quando o cara, ele aprendeu a fazer a receita só de um jeito, mesmo quando Aham. tá, tá, tá a lei inteira dizendo que tá errado o que você tá falando, o cara insiste que é daquele jeito, que ele só fez isso a vida inteira. Sim, sim. Então eu troquei de contador até achar um que sabia do que tava falando, entendeu? Então, mesmo que você não é milionário, se você não entende impostos, tributação, sistema bancário, e aí isso naturalmente vai te levando em direção ao investimento, você vai perdendo R$ 100, R$ 1.000, dali a pouco você está perdendo R$ 5.000, não sabe por quê. No final some esse dinheiro. Aí você reclama que ganha pouco, mas não é que você ganha pouco, você está pagando os impostos errados, seu contador está te passando a perna, na hora de negociar você não sabe como negociar, porque você não sabe o que é retido na fonte, não é, e um monte de coisa assim. Então isso te deixa uma puta desvantagem, porque você pode fazer uma negociação muito mais arrojada se você souber desses princípios. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe às vezes é que no começo de empresa é mó difícil, que você não tem dinheiro para pagar tudo. Você tá ali ralando, vendendo a janta para pagar o almoço, né? Aquela coisa. Sim. E aí, mesmo assim, toda pequena empresa ou grande empresa sempre tem aquele sócio inútil que não faz absolutamente nada e ainda assim leva 20% do seu faturamento, que chama governo. Você é obrigado a pagar ele independente. Então você não se paga, mas esse você tem que pagar. Mas você pode não pagar, mas não quer dizer que você está sonegando. Você vai deixar para pagar no futuro e renegociar quando você puder, entendeu? Entendi. Então você deixa de pagar um período, porque você não pode, senão você está deixando de. Você não consegue pagar o salário do seu funcionário, por exemplo, você não consegue pagar o aluguel do escritório, mas chega um momento que você tem no plano que não, eu sei que daqui a 6 meses vai atingir o ponto em que eu consigo dar break-even e aí eu vou pagar imposto. Então, em vez de pagar no começo, eu deixo para pagar depois, mas não sonego, porque isso também aí eu fico com o nome sujo. Então, isso é uma coisa que o dinheiro que você precisa hoje é mais importante do que esse que você pode pagar depois. Então, se você souber qual que pode usar agora e qual que pode ser depois, isso facilita depois na hora que você vai decidir, entendeu? Muito Então, bom. esse monte de conceito que vai aparecendo, aí você vai aprendendo, porque eu não aprendi sozinho, eu trabalhei com consultoria, então eu conheci muita gente que era da área de financeiro, contador, e aí o meu sócio, que eu acabei conhecendo mais de 10 anos atrás, ele é formado em tributário, então conversando com ele, eu vou Ele é aprender um o monte de coisa. CFO da sua empresa? Sim, 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 CFO/COO. Então ele é genial, assim, tipo, o que você pensa hoje, pensa um superstar de programação é o equivalente na área tributária. Eu vou dizer que é muito mais importante, porque é o que faz a empresa funcionar ou não funcionar, entendeu? O Total. programador é bom em gastar, né? A gente é bom em gastar. Se der dinheiro infinito pra gente, a gente inventa alguma coisa para gastar. Mas na hora que realmente precisa, isso depende muito de ter essa noção. E um programador que não tem essa noção, ele vai cabeça dura, ele vai falar: o cara tá me miguelando dinheiro, ou eu devia ter mais dinheiro para poder fazer as coisas, mas ele não pensa no big picture, que ele podia estar pensando: eu posso priorizar isso hoje para fazer isso amanhã, ajuda Uhum. a aumentar o faturamento aqui, ou diminuir um custo aqui, ou qualquer coisa assim. Então, se tiver essa sincronia com o mundo financeiro, ajuda muito. Porque às vezes o programador pensa: eu vou usar um framework novo porque vai diminuir sei lá, o custo de servidor em 10%. O cara acha que vale a pena. Só que ele não pensa que o investimento para fazer essa troca de framework vai custar mais caro do que esses 10% que ele está economizando no servidor, entendeu? Que Ou vai, sei lá, precisar de 5, 10 anos para pagar esses 10% aí. Exatamente. O retorno do investimento é muito mais tempo. Não sei nem se a empresa vai durar esse tempo todo. É, e aí Entendeu? 5 anos já lançou
mais 10 frameworks diferentes. Exato. Então, quando muitas vezes o programador tem essa ideia de que ele acha que está fazendo um puta negócio, mas na verdade ele está sendo mó burro, na verdade. Porque ele Aham, podia estar usando esse tempo inicial para fazer outra coisa que aumenta o negócio, aumenta a linha de baixo, que ele fala, o faturamento mesmo, em 2 vezes, do que economizar um custo que era insignificante já em 10%. sim. Entendeu? Pô, Então, e você comentou aí que esse seu sócio é o CFO e COO, né? sim. O seu cargo é SEO? Você é SEO da empresa? Não, a gente meio que divide o cargo de CEO, vamos fazer assim. Eu sou mais CTO barra CMO, seria mais o Tá, lado marketing. Eu tenho outro sócio que é mais comercial também, né? Eu também lido com comercial, na verdade. Então, e muito do que é a comunicação da empresa eu que acabo fazendo. A gente não faz, a gente é bem low profile, assim, em termos de marketing. A gente não fica fazendo campanha. grandes campanhas. Sim, eu não fico fazendo aquela coisa clichê, bem ultrapassada, de nós somos mó legais, trabalhe aqui, blá 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 blá. Eu não gosto muito de fazer isso, na verdade. Pode crer. Então, a gente cresceu orgânico, a empresa tem hoje já mais de 100 pessoas, metade dos clientes é tudo Estados Unidos. Então, na verdade, a CodeMiner ele é Brasil e Estados Unidos. Tá. Então, isso, inclusive, somos várias empresas, muita gente não sabe disso. Então, cliente americano é mó difícil ele fazer pagamento uma empresa brasileira, é muito mais fácil pagar uma empresa americana, né? Aham. Então, e é isso que esse tipo de estratégia que é o que meu sócio faz, por exemplo. Ah, então vocês têm uma filial lá e uma aqui. Isso, Bacana, bacana. exatamente. Cara, eu tô curioso pra saber como que é o seu dia a dia aí, cara. Quais são suas obrigações, atribuições como um CTO, CMO aí da empresa? Hoje em dia eu vou te falar que tá bem menos difícil do que era no começo. No começo da empresa eu tinha que botar a mão no código dos clientes mesmo, porque não tinha gente suficiente, ou a gente não sabia contratar direito ainda, então tinha que mandar a gente embora, mas o projeto continuava, então era aquele dia inteiro de tentar resgatar projeto, aquela dor de cabeça infernal. Leva Uhum. um certo tempo até você aprender a contratar as pessoas, a treinar as pessoas, até o ponto que se você insistir na melhoria dessa parte do processo, no longo prazo se paga, mas no Sim, começo, quer dizer que eu varava a noite no escritório sem parar, projeto, o cliente ligava puto sem parar, então era tenso. Os primeiros 5 anos foram meio assim. Os últimos 5 anos, pelo menos, já estabilizou muito mais. Então, hoje em dia, eu não lembro a última vez que eu tive um cliente me ligando com um problema. Do tipo, aquela coisa, sábado à noite, o cara, nossa, seu programador me fudeu, qualquer coisa do tipo. Isso não acontece já há muito tempo, graças a Deus. Quer dizer que a gente acertou esse processo. Então, essa parte não tem que fazer mais. Felizmente também, uma coisa que não pode acontecer é que o co-founder da empresa fique hands-on o tempo todo, porque se eu ficar hands-on o tempo todo, eu sou o gargalo, porque eu não estou sim, escalando. Se todo projeto depende que eu mexa nele, quer dizer que a empresa não cresce. Então, quer dizer que eu tive que aprender a delegar isso, e a gente conseguiu delegar isso. A gente tem várias categorias, tem os tech leads, seniors, etc., que sabem como resolver os problemas que acontecem. E a mesma coisa para juntar as pessoas novas que entram. Então hoje a gente tem um processinho bem orgânico dentro da empresa, que os próprios programadores é que atuam nisso. Sênior ajuda a treinar júnior, mid-level ajuda a treinar júnior, júnior ajuda a treinar estagiário, então tem avaliações no meio do caminho. Então todo esse processo é para garantir que as pessoas que estão ficando são realmente boas e todo mundo se conhece o suficiente para saber, não, o João sabe fazer isso, o Paulo sabe fazer aquilo, se precisar disso aqui é com o Miguel aqui. A gente meio que todo mundo consegue lidar bem com isso. E os clientes, por sorte, evoluíram também ao longo do tempo. A gente pôde passar a escolher melhor cliente, uma coisa que faz parte das minhas atribuições. Eu e meu outro uhum. sócio, tem projeto que chega que a gente atende e fala obrigado por ter ligado, mas não estou interessado em fazer seu projeto, não. Então a gente isso é uma parte fundamental do crescimento da empresa. Você não aceita mais projetinho que você vê que tá na cara que vai ser dor de cabeça. Sim. Não compensa. Eu te pago para você ir embora, é melhor, na verdade.
Então isso acaba acontecendo. Então, quando acontece coisas do tipo o cliente resolve maltratar o meu funcionário, aí eu sou responsável, falar, não, isso não acontece. Isso não vai acontecer. Então eu vou tirar o meu cara do seu projeto, porque eu vou colocar no projeto que é melhor para ele. Não vou deixar ele aí apanhando à toa. Se você não sabe lidar com seus funcionários, você não vai fazer a mesma coisa com os meus. Então eu fico muito meu dia a dia hoje é muito mais até eu diria até que é não só negociar, como ajudar a educar os clientes em alguns casos em como que ele deveria estar fazendo o projeto. Teve um caso recente, por exemplo, que uma empresa foi um desses clientes, a empresa foi adquirida, como está acontecendo com um monte de gente agora, Uhum. e entrou um diretor novo que achou que ia mudar tudo, ia resolver os problemas. Aquele cara Motivado. pseudo-coach, aquele coachzão que leu muito blog post. Aí o Sei. cara resolveu enfiar um processo que todo mundo, tipo, por exemplo, ao nível de controle que o cara queria ter. Antes era tudo ágil, você fazia uma daily, o povo sabia o que estava todo mundo fazendo, você faz isso, deixa que eu resolvo isso, e estava rodando bem. Aham. Aí o cara resolveu enfiar um processo que o cara tinha que, temos que ter essa story para fazer aqui. Não, então você que vai fazer, então você vai me descrever verbalmente o que vai ser feito, você vai me estimar, ok? E você vai dizer, inclusive, quais são todas as classes que você vai editar antes de editar. Tá. Pensa um negócio nesse nível. Meu Deus. Pois é, aí eu falei, cara, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Isso não vai rolar. A gente deixou funcionar alguns dias isso. Aí, obviamente, todo mundo ficou puto com isso, óbvio. Aí eu chamava o cara era grosso. Um CTO grosso pra cacete. Aquele cara que ele não tá interessado em ouvir o que você tem a dizer. Ele só fala assim: você não tem que questionar, só tem que fazer. Eu falei, então eu não vou fazer. Não vai rolar, não. Se continuar desse jeito, eu vou tirar meus caras. Aí o cara achou que eu tava blefando, aí eu comecei a tirar os caras. Aí o negócio escalou. Ele falou: não, para de tirar os caras. Aí eu falei: então você muda essa porra desse processo. Esse cara, inclusive, pediu demissão e saiu. Pô, legal. Pô, eu imagino que você tem que ter um certo, igual você falou, tem que ter um certo nível de maturidade e conhecimento de mercado e tal, pra você ter essa Sim, postura, né, cara, com o cliente, porque quando a gente pensa em consultoria e eh, a gente tem muito aquele estigma de tipo, putz, tem que fazer tudo que o cliente mandar, a gente sim. tá aqui É só pelo lógico, assim, cliente. projeto, o povo vê muito evento, palestra, parece que é sempre superstar o negócio, é um show todo dia, todo mundo contente, feliz. Óbvio que não é. O projeto de dia a dia, mesmo quando ele anda normal, ele tem altos e baixos que não Aham, tem o que fazer, não tem o que fazer. Isso faz parte do problema. Mas tem uns pontos, uns limites, que aí o cara já começou a ser cuzão. Aí sim. não pode. Aí o cara destratar, ele fala que pede opinião, mas na verdade não deixa você falar porra nenhuma. Aí começa a deteriorar, né? Aí é diferente. Aí já não é mais difícil porque o trabalho é difícil porque a pessoa é difícil. Uhum. Então, isso acontece algumas vezes. Isso já vira e mexe vai acontecer. Então, o que eu e os meus sócios a gente fica fazendo no dia a dia é monitorando esse tipo de coisa para não virar um problema de verdade. Até um certo ponto a gente fala, beleza, é o cliente, a casa dele, e vai até um certo ponto. E tem um Uhum. certo ponto que eu aceito. Daí, acima desse ponto, a gente para, vamos sentar, conversar. Vai ficar desse jeito mesmo? Não vai mudar? Então eu vou tirar os caras. Então Sim. começa. Vai, vai muito nessa vibe. E tem um certo nível de escala também, tipo, pô, tem um problema, aí vai escalando, aí meio que quando chega em você, o negócio já tá. Não, são poucas camadas, e essa que é a vantagem. Porque os desenvolvedores que eu tenho, assim, a gente não tem um gestor, a figura de você é o gerente só dessa equipe. Todo mundo fala com todo mundo. Óbvio que por até questões geográficas, que eu vou falar assim, a Code, antes da pandemia, a gente tem 12 escritórios mesmo, perto de Tá. faculdades, porque a gente contrata bastante estagiário para treinar. E aí, por a pessoa mais sênior de cada lugar é que acaba sendo meio que responsável pelas pessoas, mas não no sentido de ser chefe, no sentido de ser o primeiro ponto de apoio. Então, Uhum. às vezes, o cara é novo, júnior, acabou de entrar, ele não está confortável para falar comigo, ele acaba falando primeiro com esse cara. E desse cara já vem direto para mim, Entendi. normalmente. Então,
ou para mim, ou para o Rodrigo, que é meu sócio, ou para o Carlos, que é meu sócio, somos nós três, e é um de nós é que vai ser a primeira, já vai ser a primeira barreira, primeira e última. Então, normalmente é meio nesse sentido. Então, meu dia a dia, hoje em dia, é muito mais. A gente já consegue confiar o suficiente nas equipes que eles estão fazendo a evolução deles mesmos sozinhos. Então, o povo faz muita atividade interna, workshops, mini palestras, a gente faz avaliações, faz pareamento para o cara que é mais júnior ter um sênior para parear e o Uhum. sênior vai ver se ele está evoluindo ou não. Então, tudo isso aí eles já fazem internamente. Então, tanto que quando a gente coloca num cliente, normalmente, mesmo o cliente normalmente ele pergunta assim: ah, eu quero comprar 10 sêniors. Não tem 10 sêniors, eu te dou um, você vai levar 6 júniors. Aí o cara fica, puta que pariu. Mas aí eu coloco os caras, confia em mim. Aí eu coloco os caras, eles evoluem rápido, porque a gente já sabe disso, a gente treinou eles. Aham. Então aí o cara fala, porra, os caras eram melhores do que eu pensava. Aí eu falo, você quer que eu tire? Não, não, pelo amor de Deus, não tira. E normalmente fica. Legal, legal. Normalmente fica. Aí aparece, muda uma diretoria, e entra um CTO coach da vida, aí é que começa a dar problema. Aí é que a gente se envolve. Então o nosso dia, nossos problemas são muito mais lidando com esse tipo de cara do que tendo problema que o desenvolvedor fez um código bosta ou qualquer coisa do tipo. E tem o turnover normal de pessoas. Então, o que está acontecendo agora no mercado é que Europa, Canadá, Estados Unidos, tudo contratando, está todo mundo contratando. Aí, Então, como você lida, os seus clientes já são internacionais, o turnover deve ser até um pouco maior, né? Por isso, né? a gente até tem o menor turnover do mercado, isso a gente tem mesmo, porque a Uhum. gente não depende de contratar gente pronta, a gente prepara nós mesmos. Aí Tá. por isso todo mundo vem na gente, porque eles não fazem isso, aí eles querem alguém que faça, né? Então Uhum. eles querem só o jeito barato de levar as pessoas. O problema é mais, sei lá, talvez a senioridade, né? Que é tão um problema geral, né? Pessoas mais seniors também talvez estão mais escassas, né? Um pouco mais escassas hoje. Tá bem escasso, tá bem. Esse pessoal que realmente é sênior tá escasso. O que tá acontecendo é que tem muito júnior sendo vendido como sênior. Aham. Muito, muito, muito. E aí o que acontece é que nesse momento de mercado, e aí volta, né, no assunto que você estava falando de investimentos, se você olhar o big picture, o que acontece é que a gente está com liquidez em excesso. Liquidez em excesso quer dizer que tem dinheiro sobrando no mercado. Não, Uhum. as pessoas que têm dinheiro não têm investimento seguro para colocar, porque tudo rende pouco. Então ele é obrigado a um investidor grande que normalmente não investiria em startup, é obrigado a colocar em fundos que investem em startup, porque é onde tem um rendimento maior. Porque Entendi. o tesouro não rende, a renda fixa não rende, ouro não rende, nada do que é tradicional está rendendo o suficiente. Matéria-prima, agora deu uma bolha de matérias-primas e tudo mais, mas no geral o que estava acontecendo é que todo mundo estava meio estagnado e só tech deu uma puta subida. Muito disso reflexo do que aconteceu na pandemia, mas o que já vinha acontecendo antes, que era esse movimento de bolha de startup, que a pandemia no final ele inflou mais ainda, ele inflou muito rápido, inflou extremamente rápido. E aí o que acontece é que muitas empresas que eram de tech, que eram medianas, medíocres até, Uhum. as medíocres passaram a se tornar potenciais unicórnios. Então aí vem uma bolada de investimento, o cara investe lá 100 milhões de reais numa startup média, que num dia normal seria medíocre, e agora que ele investiu esse tanto para ganhar a próxima série, agora a próxima série é 200 milhões. Então ele precisa contratar gente pra caramba rápido. Então ele vai no mercado, sai contratando nego de suporte, nego de teste, nego programador, sai contratando a galera para inflar, porque o faturamento dele sozinho não paga as contas, ele precisa da nova série para se pagar. Uhum. E isso vira um ciclo vicioso. Todo mundo faz isso, entendeu? E aí é que nem uma pirâmide. Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Os investidores iniciais, o cofundador, os principais diretores que têm ações, porque em um determinado momento ou ele vai abrir capital ou ele vai vender e vai vazar. O próximo cara é que vai ficar com o problema, entendeu? Uhum. Mas Entendi. todo e aí o que acaba acontecendo é que como ele tem essa bolada de dinheiro, ele não tem nenhuma base real para dizer esse cara vale o que ele está produzindo, eles não sabem.
Sim. porque não existe nenhum resultado de faturamento, ou lucro, ou qualquer coisa que reflete o trabalho. E esse big picture que você fala, cara, é muito legal ter essa ideia, porque uma coisa que eu ouvi também que acontece, que tem essas jogadas financeiras, e você falou também que agora tá acontecendo muita aquisição, etc e tal. Tem umas jogadas também, isso você deve saber também pelo seu sócio, que é CFO e tal, que às vezes você adquirir uma outra empresa, dependendo do momento que você tá, você meio que aumenta seu valuation, né? Tipo, é uma jogada de negócio também. Porque assim, às vezes a gente fala assim, empresa tal adquiriu tal. Aí a primeira coisa que você pensa é, beleza, a empresa A adquiriu a empresa B porque o B fez um bom serviço, Sim. ou tá pegando, sei lá, eles querem os funcionários do B para inflar a empresa A e tal. E às vezes é só tipo assim, por uma jogada de mercado mesmo, por ela adquirir o Isso. B e o evaluation dela, o valor de mercado dela, sei lá, aumenta a cada 10 vezes por mês, aí ela pega esse valor, coloca no dela e transforma o valor daquela empresa em 10 vezes, sabe? E aí Isso, acontece exatamente. muito isso, né? É o que eu chamei no meu vídeo de passar batom no porco. Você pode passar o quanto de maquiagem você quiser na porra do porco, ele continua sendo um porco. É o que eu quero sempre dizer mesmo. Eu vou dar um exemplo. A minha própria empresa, já do ano passado para cá, eu já recebi 3 propostas de querer comprar minha empresa. Só que ninguém vai chegar no meu preço. Esse que é o problema. Porque o que acontece? No meu segmento, a maioria das pessoas não sabe administrar a empresa. Essa que é a vantagem do meu sócio, que ele é muito bom nisso. O que o melhor programador faz com código, ele faz com estrutura de empresa. E isso faz uma puta diferença. Puta Uhum. diferença. Então, a empresa que a gente tem é lucrativa. Ela não é uma empresa que depende de um clientão e a gente está sempre na mão deles, ou de um contrato público, ou qualquer coisa do tipo, porque a maioria das empresas que fazem segmento de terceirização normalmente está nessa situação. O lucro é baixo, ou quase nada, e ele está sempre dependendo do próximo pagamento para ir rolando. Sim. Então, até acontecia antigamente, eu vou te falar, nas consultorias corporativas que eu fazia, uma empresa grande demais podia foder completamente uma consultoria média ou pequena, porque basta ele atrasar o pagamento, basta ele fazer o seguinte, eu vou contratar 40 caras de você tem? Digamos que é uma empresa pequena, que tem 10 pessoas. Aí o cara fala, nossa, mano, os caras vão contratar da gente, eles gostaram da gente, aí ele sai, pega lá recrutador, sai contrata 30 nego novo. Então pensa que a folha de pagamento do mês que vem, agora em vez de 10, vai ser 40, certo? Certo. E agora está dependendo dessa uma empresa. Se essa empresa quiser sacanear, basta ele não pagar. E o que você vai fazer? Você vai processar a Eletropaulo, que faz de conta que sai para ele, ou o Itaú, não sei quem. Você morre antes. Então, Uhum. se ele deixar de pagar 1, 2, 3 meses, você se fudeu, porque aí você vai pegar empréstimo, vai pagar até onde der e não vai conseguir além disso. Você depende desse cara agora. Então agora esse cara chega na mesa com você e agora ele renegocia. Então agora vocês são meus. Entendeu? Entendi. E isso acaba acontecendo com um monte de empresas hoje. Então, que estão prestando serviço para essas tech startups, etc., eles vão demandando mais. Aí o cara, sem ter estrutura de sustentação, ele vai contratando mais. Só que agora ele depende desse um clientão. Se esse um clientão falar, vou embora, ele vai ficar com 30 caras que ele não tem o que fazer com eles. Uhum. Então ele é obrigado a ceder a tudo. Ele não pode brigar, não pode reclamar, não pode fazer nada. Caramba. Então, o que acontece? Quando chega uma bolada de investimento desse, aí o cara fala, vou te comprar. E compra barato. Porque não tem, ele sabe que não tem, entendeu? Então, e essa jogada que eu falei, ele compra barato e o valor que a empresa dele, tipo, a empresa A vale 100 milhões. Ela comprando essa por 10 milhões, a empresa A passa a valer 150. Então, meio que ela ganhou 40, sabe? É uma conta Sim, na meio maluca, assim. valuation dela, depois vai abrir a IPO, etc, qualquer coisa, isso tudo vai contar, né? Então,
É, faz todo sentido. muito Então legal. ele economiza um monte de coisa e leva. Então, essas noções de investimento não é que é para você fazer day trading. A ideia é que todo mundo pensa que é para aprender investimento para, vou ficar jogando na bolsa de valores. Não é isso. É para você parar de ser trouxa nas negociações e começar a entender qual que é o big picture aqui. Entendeu? Uhum, R$ 1 milhão não é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Depende, qual que é o contexto? Entendeu? Depende do contexto. O pessoal sim. normalmente só pensa no valor absoluto. Eles não entendem o que é o valor líquido. É que nem o Uhum, povo que fala, sei lá, faz de conta. A Apple vale 2 trilhões de dólares. Ela não tem 2 trilhões de dólares no banco. É o que ela vale se alguém quiser comprar. Se amanhã uhum, tiver alguém maior do que a Apple quiser comprar a Apple, esse vai ser o valor inicial de discussão, 2 trilhões. Mas ele não tem 2 trilhões no banco. E se ele tentar vender da dump de 100% dessas ações, ele não vai mais valer 2 trilhões. Ele vai cair para. Ele vai rapidamente dar crash. Se você tentar uhum, vender tudo de uma vez, entendeu? sim. Então, esse troço de valuation é uma coisa que é uma história, é uma ficção. Tudo depende de quem está vendendo essa história. Se eu falar que a minha startup vale 100 milhões de reais e alguém endossar o que o Elon Musk da vida vive falando. Ele faz um tweet ali, eu acho que vale mesmo. Pronto, magicamente passa a valer. Sim, pode crer. Caramba, velho. Pô, e vamos falar um pouco do seu canal, cara, rapidamente. Tipo, você deve ter feito vídeo disso já, mas deve não, você já fez que eu já vi, mas me conta um pouco rapidinho por que que você resolveu fazer o canal, por que que você resolveu entrar no YouTube, assim, você já, pô, dono de empresa, já investidor aí, amador, mas Não, investidor. na verdade, é justamente por causa disso, porque antigamente não dava. Então, eu já tentei fazer, eu fazia blog post, fazia um ou outro vídeo, era É, uma você coisa sim bem foi ativo em avulsa. comunidade, né? Tinha Isso, blog e tal. Mas por que o YouTube? Por que tá. vídeo? Sim. Porque para mim, eu sempre. Isso eu realmente já expliquei, mas o conceito é meio difícil de entender. Assim, antigamente, todo mundo falava, vou fazer um livro. Eu já fiz. Aí depois livro ficou para trás, vamos fazer blog. Virou a era dos blogs. Aí Aham. blog meio que também já decaiu. Agora a próxima geração é vídeo. Então a mídia de comunicação veio evoluindo de livro em papel para blog para vídeo barra rede social, vamos dizer assim. Rede Então vai ter, social então vai ter um Akita streaming agora, porque agora é streaming, cara. a próxima deveria ser streaming, mas streaming eu já diria que é uma outra categoria para mim. Eu não pretendo fazer, não. O povo fala, por exemplo, faz um canal de streaming de game, porque eu gosto de falar de game. Eu falo, não vou fazer isso, porque aí eu vou transformar o meu hobby num No trabalho. trabalho, Aí eu né? não tô afim de fazer isso. E a Tá. ideia foi justamente fazer no momento onde a ideia não é eu me sustentar com o YouTube. Então, eu escolhi o YouTube porque é onde tem O público, né? o público, exatamente. Então, é justamente para atingir um público, que é o público de desenvolvimento de software, principalmente quem está iniciando na área, porque tem muito pouco material que eu vi explicando o que é o mercado, o que é a base da computação em si. Todo mundo está muito focado no que é a tecnologia da moda. Então, todo Uhum. curso vai ser, qual que é a tecnologia da moda? Faz de conta, Vue.js. Então, tem Sim, 500 cursos de Vue.js, mas você não vai achar um curso de algoritmos e estruturas de dados. sim. Você não vai Ou achar um. muito, ou muito simplista, né? Eu lembro que Sim. você começou também com a ideia dos vídeos de um conteúdo mais denso, não que seja um conteúdo para sênior ou um conteúdo para Não. pessoas avançadas, mas de uma forma um pouco mais densa e não tão simplista, né? O que eu queria mostrar, na verdade, é o seguinte: a ideia do meu canal, eu sempre coloquei assim, eu não quero fazer um curso. A ideia nunca foi vou fazer uma pauta, como é que chama? Uma grade curricular estruturada de curso. O que eu queria Uhum, colocar é tentar puxar ganchos de assuntos que tem a ver com o que a pessoa já trabalha ou está começando a trabalhar, mas que ele não entende qual é o valor. Então, tem muita gente que, principalmente por causa desse hype todo que eu acabei de falar, então significa que a procura por programadores cresceu.
Então, naturalmente, a oferta de cursos cresceu para mais rápido gerar programadores. E aí gera programadores muito superficiais, que sabe fazer duas, três coisas. Ele não é um programador, ele é como diria, é que nem, por exemplo, se você quiser ser um chefe de cozinha, leva anos também, leva 10 anos. Mas se Uhum. for só para fazer a linha do McDonald's, você precisa de 15 minutos de treinamento só para colocar os ingredientes um em cima do outro, entendeu? Então Sim. o povo se focou mais nessa direção de automatizar, vamos dizer assim, o ensino para ensinar o cara, ó, esquece como é feito o hambúrguer. Você não precisa saber, ele já está pronto aqui. Só precisa saber que você tem que tirar do papel e botar em cima do pão. Uhum. Por que tem que ser nessa ordem? Não importa também. Vai botar aqui o queijo, o molho especial, cebola, picles, certo? Tem que ser naquela ordem. Sim. Então, e era isso. Por quê? Não importa. Ah, mas como que é feito o pão? Não importa. Ah, quem planta a salada? Não importa. Os ingredientes estão prontos. Você só Ah, tem. e usando essa sua analogia, a gente pode colocar as camadas de abstração de linguagem, de tal. Então, por Isso. exemplo, usando essa analogia, você treinaria uma pessoa para mexer nas máquinas que fazem a comida, sabe? Então, é E, que a ideia é assim, óbvio, hoje em dia faz de conta, o cozinheiro do McDonald's está super valorizado. É como se a bolha faz de conta que a bolha foi em McDonald's. aham. Então, de repente, aumentou a procura por gente para fazer hambúrguer. Então, aí vem curso para fazer hambúrguer, o salário de hambúrguer aumenta, mas ele não é um chefe. Amanhã estoura a bolha de McDonald's, deixou de ser McDonald's, vai ser pizza. Agora, o cara que só sabe empilhar os ingredientes no hambúrguer, ele não tem a mínima noção de o que é uma pizza. Uhum. Porque ele não aprendeu o fundamento, ele não aprendeu a fazer a massa. Ele não sabe qual é o princípio da fermentação, o que é harmonização de temperos e tudo mais. Ele não tem a noção estética da coisa. E programação é isso também. Ele não é só encaixar peças, ele não é um Lego. Você tem que ter uma boa noção estética do negócio e entender como funciona por baixo para poder migrar de uma área para outra rápido. Uhum. O pessoal pensa que nunca vai acontecer porque a primeira linguagem é muito difícil de aprender. Então, a primeira vez que ele entrou na área, o primeiro curso que ele fez, doeu. Então, a primeira vez que ele montou o primeiro hambúrguer, doeu pra cacete. Então, ele acha que é só aquilo que ele vai fazer pro resto da vida. Então, ele aprendeu JavaScript com React, é só isso que ele vai fazer o resto da vida. Uhum. O que ele não lembra é que 10 anos atrás não existia React. Daqui a 10 anos provavelmente não vai ter. E aí o que ele Uhum. vai fazer? Então ele não aprendeu o que significa. Para isso ele tem que fazer a faculdade. Só que a faculdade é uma aposta muito longa. É 4 anos de ciência da computação. Sim. Então ele fica naquele dilema de, pô, eu já estou ganhando dinheiro agora. Mas se eu for fazer faculdade, eu vou ter que parar de trabalhar. Ou diminuir. Entendeu? Então é um puta dilema. E é meio que para ajudar nesse dilema que aí eu vou apresentando. Cara, talvez na sua idade ou você tem condições, eu deveria fazer faculdade. Talvez você vai doer um pouco agora, mas depois vai colher depois. Tem gente que não pode. Se ele não pode, quer dizer que ele vai ter que aprender sozinho. Para aprender sozinho, ele tem que no mínimo saber que esses assuntos existem, qual que é a importância deles. Então a ideia de fazer os vídeos mais densos é falar, não é que ele vai assistir aquele vídeo e já aprendeu tudo o que precisa. Não. Aquele vídeo, por mais denso que ele seja, ainda é um resumo. Sim. Então é um vídeo que está resumindo um semestre de ciência da computação. Mas aí ele tem que parar para pensar, agora eu entendi por que que isso surgiu, por que que eu faço desse jeito e aonde que eu posso procurar. Aí depende dele se convencer de que, ok, agora eu preciso sentar a bunda na cadeira, pegar a porra do livro básico e tentar eu mesmo aprender. Uhum. Então tem, Legal. tem muito desse conceito. A ideia do canal é muito ter essa noção de o, o que existe no, falando mais amplamente. Não é só, existe front-end, back-end e DevOps, que é um, e mesmo assim o povo não sabe o que significa isso ainda. O que Uhum. tem dentro de cada coisa? Não são só as linguagens, não são só as bibliotecas, não é só o sistema operacional que ele é. Tem essa fundação toda por baixo. Uma das coisas que eu vou tentar falar, que eu ainda não sei como, eu estou ainda pensando, próximos temas, explicar de uma maneira não muito maçante o que é teoria da informação, o que é teoria de redes, de banco de dados, essa
o que significa um banco de dados? Qual que é a diferença de um SQLite para um MySQL, para um Postgres, para um Uhum. MongoDB? Qual que é a diferença de fato? Todos guardam dados. Não é tanto faz? Por que não é tanto faz? Sim. Por que eu uso um e não uso o outro? Esse porquê é que o cara tem que começar a aprender a fazer essa pergunta sozinho, em vez de só empilhar o hambúrguer do jeito que ensinaram, então, que é o que eu chamo do jeito Stack Overflow de aprender. Aham, pode crer. Pô, legal, cara. E fazendo esse paralelo, você sempre comentou, até no começo do canal, que você não tinha essa pretensão grande do YouTube e tal, e isso mudou, cara, de uns tempos pra cá? Tipo, depois desses 3 anos que você falou? Sim. A sua pretensão é a mesma, ou você tem planos maiores ou planos diferentes pro canal? Não, Como é que mudou essa percepção? na Alguma coisa verdade, mudou depois de 3 anos. alguma coisa muda, mas qual que era a minha ideia? Por que agora, que você até tinha perguntado? É justamente porque agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo e eu tô estável, tô tecnicamente estável, assim, eu não tô, a empresa já consegue quase que andar sozinha em muitos aspectos, então eu não preciso ficar hands-on 100% do tempo, eu tenho uma equipe que é responsável, que eu posso confiar. Quando dá os problemas, eles tendem a ser mais pontuais, às vezes tem aquela semana da dor de cabeça, que aí Uhum. e normalmente naquele jeito que eu expliquei para você agora, é algum cliente resolveu surtar, tralalá, mas nada catastrófico. Raramente, aliás, nunca aconteceu na história nada catastrófico. Eu posso perder um cliente amanhã e eu não tenho nenhum problema com isso. Então, porque eu não dependo de um só. Então, hoje está bem distribuído, vamos dizer assim, as responsabilidades e o trabalho. Então, me sobra tempo para poder gerar conteúdo. E o conteúdo que eu gero é um conteúdo que, em linhas gerais, eu já sei. É uma coisa, alguma coisa, eu já estudei isso no passado, ou já trabalhei com isso no passado, aí eu gasto mais tempo para tirar os erros do que eu achava que era, mas na verdade não é. Então eu tenho que escrever e aí eu faço uma correção em cima do meu próprio. Deixa eu fazer um double check nesse fato que eu estou dizendo que é um fato, só para ver se é fato mesmo, Sim, para não falar tanta bobagem também. Que isso acontece. A gente está tão acostumado às vezes a repetir a mesma coisa, quando você vai procurar para ver, na verdade não era aquilo que você estava pensando. sim. Mas, no geral, são matérias que eu já estudei de alguma forma, por isso não demora tanto tempo para fazer. Mas como eu sou prolixo pra caramba, como dá pra ver agora que eu tô falando pra cacete, eu vou falando, aí meu texto fica grande. De repente eu começo a escrever, sai 40 páginas. Aí eu fico, puta que pariu, o que eu faço com essas 40 páginas agora? Aí eu não sei se eu divido em 2 vídeos e tal, mas no geral a ideia é que eu tô dando um dump mesmo. A ideia é dar um dump nesse sentido de dar o big picture e na minha cabeça ele é para ser um trabalho com começo, meio e fim mesmo. É um como ele não é um programa de entretenimento, não é um programa como é que fala de novidades ou qualquer reviews que o povo faz, é um conhecimento que eu queria falar, ó, se você pelo menos tiver esta noção que é o que eu estou colocando no canal, você tem boas chances de se encontrar fácil. Uhum. Então eu tô fazendo meio que o Google Maps do conhecimento, vamos dizer assim, dessa área. Sim. É o que eu tô tentando fazer. Eu E aí, perguntei isso, cara, também por causa de. Pô, depois desses 3 anos você teve um crescimento legal, né, na plataforma. E eu pergunto isso porque o que eu vejo, assim, de muitos criadores também, de muitas pessoas, é que conforme vai passando os anos e você vai criando conteúdo e tal, tem também o lance de você, pô, acompanhar as tendências, sim, ver o sim. algoritmo da plataforma, tal. Então eu até perguntei isso pra ver se você, pô, tem essa, porque quando você começou a fazer, cara, não era comum ter vídeos do tamanho que você fazia. Não mesmo. Na Tipo, não era. verdade, todo mundo falava, não, você tem que fazer vídeo de 10, 15 minutos no máximo, tralala. Quantas vezes você já ouviu pra fazer só em áudio, em podcast, em formato de podcast, né? Já 500 vezes. Nossa, aliás, isso é. Eu sou cagador de regra e a quantidade de cagação de regra que eu ouvi em torno disso foi grande. No começo eu fazia exatamente isso. Como eu não sabia exatamente como é que tinha que fazer, meus primeiros vídeos tinham no máximo 15 minutos.
Os primeiros vídeos eram de 15 minutos. O Aham. mais longo era de 20 minutos. Eu fazia 2 vídeos por semana de 15 minutos. Então era terça e quinta, uma coisa do tipo. Daí com o tempo falei, foda-se, dá muito trabalho fazer 15 minutos, porque eu tenho que reduzir o texto para caber em 15 minutos, dá mó trabalho, eu prefiro fazer o texto longo de uma vez, entendeu? Aí eu achei mó legal que depois que eu comecei a fazer os vídeos longos, que surgiu a funcionalidade de você poder botar capítulos no vídeo, que você pode pular já direto e Aham. deixar na descrição o tempo, isso facilitou muito também. Aí, como ninguém fazia, aí eu falei exatamente é o tipo do pensamento que eu teria, meu, que foi o seguinte: ninguém faz vídeo longo, então eu vou fazer. Justamente porque ninguém faz. Então, vai ter gente, o povo não vai assistir, etc. Foda-se. A ideia era eu escrever esses textos, era fazer o meu conteúdo, porque eu Aham. queria ver o conteúdo do começo, meio e fim sem corte. Essa que era. É meio Sem o difícil jump explicar. cut. Você É fica porque falando assim, ó. sim, porque a ideia, todo mundo faz o vídeo para o público, porque quer uma maior quantidade de público para poder ganhar dinheiro, fazer ads, ter patrocínio, etc, etc. Como eu Uhum. não tinha nenhuma dessa pretensão, foda-se se tiver público, foda-se se ganhar dinheiro com ads, e eu não vou fazer nenhum patrocínio mesmo, porque eu não preciso. Então, eu vou fazer o vídeo do jeito que eu quiser. Aí eu Uhum. fiz exatamente do jeito que eu quero. Dados os limites técnicos que eu tinha, aí eu fui aprendendo a editar, que eu era uma porcaria para editar, para gravar. No começo eu fazia um monte de merda com câmera, não sabia nada de iluminação, lente, etc, etc. Então isso eu fui aprendendo. A parte legal foi aprender essas coisas. É legal, né, cara? Você curtiu esse processo de pesquisar sobre câmera, iluminação? Curti e custou caro, né? Custa caro. Custou Mas eu caro. também tenho isso, cara. Eu gosto bastante de ter essa. Só que eu gosto. Não sei se você tem isso, ou se você gosta de chegar a ser nerd de qualquer assunto, mas tenho até um certo limite que eu vou também. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre câmera também, iluminação e tal, cara, eu tive até sabe, como fala? Tipo, muita informação, sabe? Tipo, comecei a ficar Sim, muita sim, informação, sim. tinha até dor de cabeça, cara, de tanta coisa que eu assistia. E, pô, de luz, keylight, backlight, background light e tal, e câmera e lente. E aí fui pesquisando sobre isso, e é muito legal. Você se sente, né, juniorzão novamente, assim, no assunto. Mas eu tenho um certo ponto. Quando passa do. Tipo assim, sairia do júnior pro pleno, vamos dizer assim. Aí eu já. Aí não. Aí já é too much. Aí eu começo a voltar, dou um passo pra trás e começo a tentar fazer uma coisa mais prática. Então, por exemplo, iluminação. Pô, comecei a pegar a iluminação, daí falei, pô, beleza. Aí eu peguei uns equipamentos emprestados, não, vou colocar um softbox aqui, ó, 45 graus, tá o outro aqui, o outro fazendo uma linha aqui e tal. Cara, chegou uma hora que eu falei assim, não, mano, vou colocar. Aí eu comprei uma Elgato Keylight. Tá aqui uma Elgato Keylight. Acende pelo meu celular aqui e tá tudo certo. Não, sim, sim. Até pra. Como eu não faço live, eu não investi tanto em equipamento de live, né? Mas mesmo assim, eu coloquei um keylight aqui na minha frente, tanto que você tá vendo aqui a luz, tá até forte demais, na verdade. Coloquei um microfone aqui na minha mesa, papá, que eu só uso para fazer reunião. E ainda assim, eu acabei indo atrás de alguma coisa um pouquinho melhor. Mas de câmera mesmo, eu tô na segunda câmera minha também, que é a Sony A7 III, Boa. para gravar em 4K, para eu É full poder frame ela, não cortar. é? Essa é full frame, exato. Para poder gravar em 4K no enquadramento maior, para eu poder cortar e virar 1080p. Aham. Que aí eu consigo fazer pan, por exemplo, que na pós fazer me movimentar ou diminuir ou dar zoom, etc, sem perder qualidade. Então isso facilita muito. Agora, eu vou te falar que a coisa que mais me incomoda nessas câmeras semi-profissionais, vamos dizer assim, é essa limitação de que ele é mais câmera fotográfica do que de vídeo. Então as Sim. Canon, essas Sonys, então você tem aquela limitação de 30 minutos. Se você grava sem usar uma placa capturadora, você tem que gravar no SD card, no SD card 30 minutos ele corta. Aham. Então vira e mexe, eu errava esse tempo, aí eu continuava falando mais, e aí eu ia ver a câmera estava desligada. Porque eu não tenho operador, né? Não tem ninguém que fica olhando se está gravando ou não.
Então, normalmente, numa produção, você teria que ter alguém na câmera justamente para esse tipo de coisa não acontecer, né? Sim. Fala, pô, tá desenquadrado, a luz tá errada. Mas no meu caso aí, muitas vezes eu gravava às pressas, e aí eu só ia descobrir que ficou cagado na hora de editar. Aí você Normal. tem que salvar na edição. Nossa, isso dá uma raiva. Uma Normal, normal. raiva. É, acontece. E você até pô, você começou, contou que foi assim, né, você foi aprendendo a parte de câmera, luz e tal, e hoje continua assim, cara? Você mesmo que edita seus vídeos ou você já terceiriza isso ou não? Não, Tudo você, tudo tudo eu, porque eu não sei exatamente como que eu vou editar até a hora que eu vou editar. Então eu não sei quais imagens que eu vou colocar. Eu literalmente vou no Google Images ou no Pinterest, qualquer coisa, para achar a imagem que eu tô precisando na hora que eu tô naquela cena editando. Eu não tenho entendi. pré-preparado os assets por aqui. Seria teoricamente seria o jeito certo, mas uh, e como eu já faço tudo scriptado, na hora de editar é menos difícil, porque eu só preciso tirar o intervalo entre um parágrafo e outro. Eu não Uhum. tenho que ficar tirando de lugar as coisas. E Então aí a edição você também, então, não passou muito do básico, assim, você não foi muito a não. fundo. Aí eu não fico fazendo tanto efeito especial, nada muito assim. De vez em quando eu faço um zoomzinho, movo um pouquinho. O que dá mais trabalho é quando eu vou explicar alguma coisa técnica que precisa de um diagrama, qualquer coisa, e aí o diagrama eu tento às vezes animar, e aí dá um trabalho. Eu odeio fazer isso, detesto fazer. E a parada de cor, você faz ou não? Deixa quieto. Então, eu já. Meus vídeos você vai ver que varia bastante isso, porque eu fico toda hora testando meu monitor não é profissional de colorização também, então Aham, depende muito de como tá calibrado o monitor, porque aí eu tô vendo bonito no monitor, mas na hora que vai ver em outro monitor ele tá cagado a cor. aham. Eu apanhei bastante porque o meu monitor novo ele tem HDR. E com HDR ligado, ele fode o REC 708 de espaço de cor. Então eu tava tendo um shift de cor que eu não tava entendendo, e só depois que eu me toquei é porque tá com o HDR ligado. Entendi, caramba. É, esse bagulho de cor também, cara, é outra coisa também, que eu comecei a ver e tal. Aí o que eu aprendi, né? Você coloca no modo mais flat que tem sua câmera, fica umas cores meio lavadas Sim, assim. sim. E aí depois no software, né, de edição, você vai e arruma os Puxa contrastes e tal. isso. Nossa, mano, mó trampo. Eu falei, deixa quieto, Então, é que o problema no bota meu uma caso é cor que na câmera aí mesmo. lá no começo eu fiz uma merda tão grande que eu não tinha me tocado. Eu tinha a primeira lente que eu comprei para minha Canon, eu comprei uma chinesa, não comprei a oficial da Canon. E Você... aí eu coloquei a Yoguno? Você lente. comprou uma Yoguno? Aí, Acho que é Yoguno, acho que é, tem alguma umas. coisa assim, era alguma coisa assim mesmo. Aham. Yong Nuo, alguma coisa assim, é isso mesmo. É. E aí eu fui gravar e ficou uma bosta. Aí eu falei, por que que ficou uma bosta? Ficou uma cor meio estranha. Aí eu fiquei, nossa, que coisa bizarra. Aí tem um vídeo, tem um ou dois vídeos meus que a minha cor tá meio. Ele ficou meio, acho que esverdeado ou azulado, e eu tentei consertar no Premiere, tá ligado? Que aí Aham. eu abaixei só o azul, mas não fica perfeito, fica um troço meio estranho. Depois que eu me toquei, que eu não tirei o plastiquinho da lente. Nossa. Falei, nossa, eu ficava achando que é porque era uma lente chinesa. Eu falei, essa lente chinesa bosta. Aí eu falei, porra, xinguei a China sem querer. Nesse caso, a culpa não foi deles. Pode crer, muito bom. Cara, e vamos falar um pouco do que o Fábio Akita aí faz no mais tempo livre, da meia-noite às 6, talvez, aí. O que você curte, cara, de fazer de hobby? Que você Então. gosta de fazer no seu tempo livre? Bom, no dia a dia normal mesmo, eu faço bem pouca coisa, tá? Porque eu não sou casado, não tenho filhos. Então eu não Aham, tenho dia a dia de casa. Então, como eu moro sozinho, a fazeres de casa para cara solteiro é bem pouca coisa. Contanto que você não seja muito bagunceiro, não tem tanta coisa assim para fazer. aham. Então eu fico muito mais assistindo YouTube, fico pesquisando, fico vendo série pra caramba. Hobbies são os videogames que eu gosto, mas eu vou te falar que ultimamente eu tenho mais assistido série do que jogado videogame. E você E aí eu assinou tenho, aí as múltiplas plataformas de stream? Já tem mais de 3 aí? tenho todas. Aí eu assisto Disney Plus, a semana que vem vai começar o What If da Marvel, vou assistir todos da Marvel, eu assisto sempre. Ah, da Netflix eu assisto muito pouco, na verdade.
O que eu mais assisto. Ultimamente assisto Disney Plus mesmo e muito anime, né? Então eu ainda assisto anime pra caramba. Crunchyroll, Funimation. Eu acho que eu assisto mais anime do que séries normais mesmo. Séries Netflix é uma ou outra. É tipo The Witcher, Que é ligado a game também. que é ligado a game por causa dos games, exatamente. Então, recentemente, esse ano, por causa da pandemia, eu fiquei muito travado dentro de casa, né? Então eu também não saía quase, literalmente não saía. Eu tava com cabelão grande porque eu não fui nem cortar cabelo. Então eu realmente fiquei travado dentro de casa. Então foi esquema hibernação, iFood, série, YouTube. YouTube eu assisto muito, muito. Eu fico tendo muita ideia assistindo YouTube, na verdade. Então, eu vou editar desse jeito, vou falar desse tema. Normalmente é vendo canais que eu gosto de assistir. E quais canais você gosta de assistir, cara? Você vê muito filmmaker, essas paradas? Vejo de filmmaker, então quer ver até, deixa eu ver aqui alguns canais que me ocorrem. Eu vejo principalmente canal de retro gaming, game no geral, de Aham. tech, não de programação, tipo de review de hardware. Então, por exemplo, e muito de quadrinhos e de, por exemplo, Digital Foundry, Linus Tech Tips. Aí de Linus. cinema, eu gosto de ver bastante coisas. A gente assiste série, você já vai puxar o vídeo da teoria da semana que vem, tá ligado? Sim. Então, Emergency Awesome, Você New assistiu Rockstars, Dark, aquela série Dark? Dark não assisti. Dark, eu acho que é essa série, não assisti, tá? Mas é uma série que falam que você tem que, mano, você tem que assistir e depois ver uns 10 vídeos no YouTube pra Ah, entender as sim, teorias, assim, sabe? eu gosto desses de teoria, eu gosto bastante desses de teoria. Então, tem, por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui na minha lista. The Film Theorists, aí tem de retro The 8-Bit Guy, o Tecmoan, Modern Vintage Gaming, uh, o The Cave, aí tem canais mais famosos tipo Corridor Crew, Wisecrack, então tem um monte de canais desse tipo E assim. ao vivo, cara, Twitch, você não Twitch engajou? eu não consigo engajar, eu não Você consigo, já eu não sei. tá, tipo, tá falando assim, não, tô muito velho pra isso. Então, não prende minha atenção. Literalmente não prende minha atenção. Eu gosto bastante de jogos, caras, e aí, tipo, a Twitch, ela ela é quase que funciona quase como um podcast, funcionava pra mim antigamente, sabe? Do tipo, eu tô programando, tô fazendo alguma coisa aqui, tô lavando uma louça, igual todo mundo usa a Sim, parada do lavar louça, né? Tô fazendo sim, uma sim, tarefa sim. mais braçal aqui, eu boto um podcast pra escutar. Hoje a Twitch funciona muito pra mim desse tipo, cara, e é quando vira e mexe eu tô jogando um jogo mais repetitivo, às vezes até, né? Um jogo que eu tenho que farmar alguma coisa, fazer uma parada mais assim, e aí eu coloco alguém na Twitch jogando ou o mesmo jogo, ou alguém que eu gosto tal, já acompanho assim, e aí a pessoa fica falando, trocando ideia, fazendo suas coisas, e Então, funciona muito assim pra mim. E aí eu uma tenho. coisa recentemente que eu tô começando a gostar mais ou menos, é ver músicos na Twitch. Ah, então, eu tento. Antigamente, não, antigamente também não. Podcast até funciona alguns. Que normalmente tanto o host quanto o convidado, se eles são daquele esquema tic-tac que vai dar a pergunta e a resposta, pá, 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 eu consigo ver. Se começa muito a desviar, 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 aí vai arrastando demais, eu não consigo. Twitch é muito arrastado pra mim, porque o cara tá Entendi. jogando, daí ele vai comentando alguma coisa no meio do caminho, alguém faz um comentário na live ali. É muito bate-papo. Eu não consigo engajar muito em bate-papo. Eu não consigo. Entendi. Por isso que o meu estilo de edição é bem o jeito como eu gosto de assistir. Que é, pô, até falar, pô, Akita, toma água, respira. Eu respiro e tomo água, é que eu corto todas essas partes fora, entendeu? Entendi. Eu não deixo gravado nenhum momento que eu tô respirando e tomando água. Por isso que parece que eu tomo fôlego no começo e vou, pá, 40 minutos sem parar desse jeito. E mesmo Então, assim dá uns 40 minutos, e uma hora, né? mesmo assim dá uns 40 minutos. Então, os vídeos que eu assisto, por isso que eu vejo muito vídeo de filmmaker. Eu valorizo muito a edição, a, o ritmo, a edição, o screenwriting, que é tentar escrever de um jeito que segura até o fim. Então, eu gosto de assistir vídeo que tem essa preocupação de contar uma história,
contar começo, meio e fim, que tem uma edição que não vai me deixar enjoado e que me prende do começo ao fim. E mesmo assim, eu sempre assisto por default 100% dos meus vídeos no YouTube, até anime, em 1.5x. Esse é o normal. Se tiver Ah, um você dia que tem eu tô essa muito loucurinha aí. irritado, se tiver um dia que eu tô muito irritado, eu deixo 1.75x, 2x e vou. Mas aí eu vejo focado, eu não vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu só Entendi. consigo fazer uma ao mesmo tempo. Se eu tô programando, escrevendo, eu tenho que ter silêncio. Pô, mas e o lavar-loucinha? A lavar-louça é o comum aí que as pessoas falam, né? Então, no meu caso, é aí que tá, né? Se Aí você você tem tem uma uma máquina de família. lavar louça, aí não precisa lavar Exato. louça. É. Boa, boa, imaginei. Exato. Imaginei. Boa, muito bom, muito bom. Então, no meu E caso, eu preciso que tenha engajamento, me engajar e me prender do começo, meio e fim. sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um canal que eu gosto bastante, que é o dia que eu tô assim, sem vontade de fazer nada, aquele domingo à tarde, zero vontade da vida, você só quer deitar no sofá e não fazer nada. Aí tem um canal que eu gosto, que é o Comics Explained, que o Rob, ele tem uma puta voz boa, americano, e ele resume sagas de quadrinho, por exemplo, The Darkest Night da DC, que vai Uhum. levar, sei lá, 5 horas, mas é 5 horas o cara non-stop, que eu boto ali em 1.75x e eu vou ficar 2 horas assistindo non-stop. Caraca. Ou então uma saga que no final dá 9 horas, aí eu faço em 1.5, 1.7 e eu vou ver de uma vez só em 4 horas. A saga inteira. Nossa. É, é muito E aquele são negócio vídeos. E qual que é o tamanho dos vídeos deles, geralmente? de 20, 30 minutos cada. E aí você vê uma porrada junto, assim. Aí eu pego a playlist da saga, que ele vai contando cada pedaço, lá Injustice. Eu tava Vira, justamente a vira série tipo sua Injustice. novela. Vira exatamente isso. Eu vou assistir essa história do começo até o fim. Eu gosto de maratonar coisa Legal. desse jeito mesmo. Muito bom. E pra gente fechar, cara, eu queria comentar um pouco sobre essa parte de hardware. Eu lembro que uma época no Instagram eu via você. Comprei esse SSD NVMe aqui e tal. Pô, curte essa parte de hardware? É mais entusiasta? Ou você meio que, uso o PC que é bom aqui, eu uso e tal? Eu gosto por causa do seguinte, por exemplo, hoje em dia menos, né? Porque antigamente, quando você está 100% do tempo programando, o que eu sempre pensava é assim, onde que eu passo a maior parte do meu dia? É na frente do computador. Então, se o Tá. computador for uma bosta, quer dizer que a maior parte do meu dia vai ser uma bosta. Então, Faz sentido. então, muita gente que pensa no sentido de é só um trabalho, a empresa que tem que dar ou tal. É verdade até certo ponto, mas a empresa não tem que te dar o melhor computador, tem que te dar o suficiente para trabalhar. Mas mais do que isso, depende do depende que você goste do que está fazendo o suficiente para pagar por isso. Então, por exemplo, eu sempre preferi ter minha própria máquina. Mesmo quando a empresa me dava uma máquina, eu preferia não usar porque Uhum. normalmente não era a melhor máquina. Então, todas as vezes eu preferia eu gastar do meu bolso e comprar. E normalmente eu não tinha dinheiro, então eu tinha que pesquisar muito, também como todo mundo faz, depois que a gente vê 500 reviews, para achar qual que é o melhor custo-benefício que eu vou conseguir ter uma máquina melhor do que a média, mas não vou pagar 2 rins para ter. Entendeu? Uhum. Então eu sempre gostei desse conceito. Aí agora, que já passou, eu já passei por esse perrengue todo e tudo mais, que tinha que guardar o salário do mês seguinte para comprar um SSD e aí só vai poder pagar a conta, o resto das contas no outro mês, toda aquela corrida a gente já fez. Hoje em dia, felizmente, eu estou bem. Então eu posso chegar e falar, eu não preciso de um de um NVMe de 4 tera, mas eu quero ter um NVMe de 4 tera. Eu Cara, vou, da hora. eu vou colocar o NVMe de 4 tera. Eu acho que Gen dessa vez eu 4, quero. né? Gen 4. Isso. Porque antigamente sempre me faltava espaço. Então você tinha que caçar um pendrive, um HD externo, ficar tirando as coisas do drive para poder caber. Você dava um git clone num projeto que o filho da puta colocou 200 log de 5 GB cada, ele não me deu, não colocou no git ignore e tá lá no repositório, você baixa e vem aquele. E aí acaba o espaço no C2 pontos, sabe aquela coisa? Sei. Todo Você mundo já guarda todo o passou seu por isso. material bruto? O meu material bruto eu guardo todo, Caraca, dos deve vídeos. deve estar grande aí, hein? Tá grande. Então quer dizer que cada vídeo que eu faço vai gastar, sei lá, 50 GB ou mais por episódio. E se Ó, tem 100 episódios,
Então a gente está falando realmente de terabytes. Exato. Então eu tenho um NAS ali atrás para fazer o backup mesmo para lá, mas ainda assim eu deixo muita coisa online na minha máquina mesmo. Pode crer, muito bom. Então eu gosto. E Ah, você, a parte de games, você joga no PC, joga no videogame? O que você prefere? eu hoje em dia, então, eu gosto dos dois. Eu não gosto de multiplayer. Então, por exemplo, o Tá. jogo Valorant, ah, CSGO, essas coisas eu não jogo. Então eu não jogo. Porque a graça do jogo, desse tipo de jogo, é mais pra juntar a galera que você conhece, ou pra conhecer pessoas, falar um Sim. monte de merda, tal, 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 tal. Eu não gosto. Eu sou mais do tipo, de novo, eu preciso ter uma história do negócio, do começo, meio e fim. Então eu gosto de jogar Red Dead Redemption, The Uhum. Witcher, Zelda Breath of the Wild, coisas desse tipo. Eu gosto dessas produções que custou caro para fazer e que vai me prender 100 horas de uma vez só, numa história só. Então eu jogo muito single player de jogos desse tipo. Eu não gosto de jogar muito de tiro, inclusive por causa de eu tenho problema, não sei o que se é por causa do astigmatismo ou porque eu tenho miopia e a hipermetropia nos dois. Uhum. Eu tenho aquele problema de motion sickness. Sei. Então, se eu ficar 30 minutos jogando Doom e ficar movendo rápido pra caramba, daqui a pouco eu tô tendo refluxo aqui. Caraca, pode Eu não crer. consigo ficar mais que 30 minutos é meu limite de jogar first person, especialmente se for muito rápido. Eu já percebi que melhora se eu uso um monitor que é de refresh rate alto. Então, se for abaixo de 60 FPS, eu sinto, especialmente se ele tiver desincado e dá daquelas travadas na hora que você É vai virar, isso aí é porque você fez o upgrade, cara. A partir do momento que a gente faz o upgrade, não dá pra voltar mais. não dá, não Não dá, não dá. dá, É tipo andar na primeira classe do avião. Não dá. Você volta pra classe animal? Não dá, cara. não dá, é Não foda. dá, você fica ruim. Eu fico imaginando isso. Eu ainda tenho um monitor de 60 Hz, né? E todo mundo fala isso. Todo mundo fala, assim, cara, quando você pega o de 120 ou 240 e tal, fala, não tem como voltar Não mais. tem como voltar. Para programar, navegar na web, assistir YouTube, tá ótimo 60 Hz, é o que vai usar mesmo. Mas se você começa a jogar, que nem eu tô agora, em 144 Hz, é difícil de voltar. É Eu difícil. sinto, principalmente em first person, uns Doom da vida, que eu jogo single player de Doom, etc., eu enjoo. Dá pra notar a diferença do tempo de enjoar, entendeu? Sim. E você conseguiu uma placa de vídeo aí antes das placas de vídeo se Consegui. tornarem uma Bitcoin também? Não, então eu peguei logo que começou a pessoa falar que tá faltando, ainda consegui achar, achei caro e comprei uma 3080. 3080, boa. Eu tenho uma Consegui, 3070 aqui. que é boa também. Também achei caro pra comprar tal, Agora mas não tem mais, você não acha? mas aí Se eu bate vender a minha aquela. placa agora, eu vou vender por mais do dobro do que eu comprei. Sim, sim. E aí bate aquela. É foda isso, né? Mas eu paguei mó caro nela, paguei 5 conto nela. E aí depois, pô, chegou a 10, 12. Aí você até se sente bem, você fala assim, não, realmente, beleza, eu comprei, fiz um bom É, negócio. na hora que eu comprei, eu achei, nossa, foi caro pra cacete, mas eu nunca tinha comprado uma placa de vídeo. A última vez que eu tinha comprado uma placa de vídeo, placa. Ah, não, eu tinha comprado uma 1070 quando eu comecei o canal. Quando eu decidi que vou começar o canal mais de quase 3 anos atrás, aí eu comprei um computador pré-montado com uma 1070. E tava top já pra mim. Então, mas antes disso, a última placa foi uma Riva TNT2 do ano 2000, assim. Nossa, Então eu passei 20 anos sem nunca ter jogado PC direito. Aí agora, eu falei, agora, primeira vez que eu vou comprar um PC de verdade, vou comprar 3080 agora. Foda-se. boa. Muito bom. Cara, é isso aí. Pô, brigadão. Foi muito legal bater o papo com você, falar um pouco da parte aí de investimento que você faz, da parte de finanças, de como que é suas atribuições na sua empresa, trocar um pouco de ideia do que você gosta de fazer aí no seu tempo livre. E brigadão de novo e deixo esse espaço final aqui para você, pô, divulgar o seu canal, alguma coisa que você queira, o espaço é seu, cara, fica à Não, vontade. bacana. Eu que agradeço bastante pela oportunidade. Sempre legal bater um papo. Eu faço pouco isso, tem muita gente que fica me chamando, tá? Eu acabo não respondendo, mas eu realmente evito, eu faço bem poucos. Então, para também não ficar repetindo o mesmo assunto 10 vezes e dar algum tempo entre uma live e outra ou podcast.
E meu trabalho no Akitana ainda vai continuar, eu tô tentando, talvez eu dê uma pausazinha agora que eu tô querendo fazer uma nova série que vai demorar também para fazer. Acabei de fazer agora uma série sobre HDs e file systems, que aí deu uns 4, 5 vídeos, e aí eu finalizei esse assunto. Então a ideia é continuar trazendo mais desses assuntos para criar essa fundação e incentivar o povo a procurar, pelo menos nem que seja por conta própria, para melhorar como programador, justamente porque você não vai fazer hambúrguer do McDonald's para sempre. Em algum momento você vai querer ir para o próximo nível. E para ir para o próximo nível não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai ter que estudar, vai ter que treinar as coisas que ninguém quer treinar, e é justamente aí que tem o valor. Então acho que é por isso que eu quero dividir isso no canal. Então, para quem estiver assistindo aí, canal Akitano no YouTube. Eu também estou nas redes sociais, eu falo bastante no Twitter e às vezes no Instagram também, tudo Akiton Rails. Tem o blog akitonrails.com, o povo às vezes não lembra disso, mas todos os scripts de todos os episódios estão com blog post no meu blog, akitonrails.com, e a versão em áudio dos vídeos também existe. Ele Olha está aí. tá no Spotify, tá em todos os lugares, então tem. Então, se você, todos os vídeos eu recomendo o pessoal dê uma olhada na descrição, porque eu sempre deixo links de referência e eu deixo os links para o transcript e para o áudio também. Então se amanhã ou depois alguém falar, pô, o que o Akita falou naquele vídeo sobre tal? Se for no Google e procurar, vai achar o link para o blog com o texto, que já aí vai estar mais fácil até de consultar e tudo mais. Então, é isso aí. Muito bom, cara. Você tem que fazer o call to action ali. Falar assim, ó, tem os links aqui, ó, aqui embaixo. É verdade. Eu faço no final, mas nem todo mundo fica até o final, então por isso que o povo perde, tá vendo? Verdade, verdade. Cara, de novo, brigadão. Obrigado você que tá assistindo ou escutando esse episódio. Valeu, Akita, e até o próximo episódio, galera. Valeu, até Valeu. mais.